Meus pais usaram meu fundo universitário para pagar suas dívidas e me forçaram a trabalhar em vez de estudar, então cortei relações com eles e me mudei para outro estado. Mas eles descobriram meu endereço e começaram a me assediar. Crescendo, eu sempre me senti um fardo em vez de uma filha que meus pais realmente queriam. Meu pai, um advogado corporativo na casa dos 50 anos, e minha mãe, uma corretora de imóveis no início dos 50, estavam muito mais interessados em manter sua imagem de classe média alta do que realmente serem pais. Eles me tiveram relativamente jovens, e frequentemente parecia que minha existência era mais um incômodo para o estilo de vida deles do que qualquer outra coisa. Na nossa família, a aparência era tudo. Meus pais gostavam de projetar essa imagem de sucesso e estabilidade, mas, a portas fechadas, as coisas eram bem diferentes. Embora eu não percebesse isso quando era criança, agora sei que eles me tratavam menos como uma filha e mais como uma ajudante não remunerada. Qualquer conquista ou sonho que eu tivesse era ignorado ou ridicularizado. Eu trazia boas notas ou ganhava prêmios, apenas para eles desprezarem, dizendo: não é grande coisa, você tem que ir bem. Com o tempo, ficou claro que meu valor, aos olhos deles, dependia de como eu podia sustentar a imagem deles ou reduzir o fardo que representavam. Mas as coisas realmente pioraram no meu último ano do ensino médio. Do nada, minha mãe perdeu o emprego. Ela nunca me deu uma explicação clara do que aconteceu, então ainda não sei se foi demitida ou pediu demissão voluntariamente, mas ela parou de trabalhar completamente. Por volta da mesma época, meu pai foi demitido do escritório de advocacia onde trabalhava há anos. Perdendo ambas as rendas, a vida que antes parecia perfeita começou a desmoronar. Eles estavam lutando para pagar a hipoteca, as contas e todos os outros custos que antes conseguiam cobrir facilmente. De repente, toda a frustração reprimida, o desespero e a instabilidade financeira deles foram direcionados diretamente para mim. Eu estava me esforçando na escola, equilibrando meus estudos com um emprego de meio período para economizar para a faculdade e ajudar nas minhas próprias despesas. Eventualmente, consegui uma bolsa de estudos que cobriria a maior parte da minha mensalidade, um grande alívio dado a situação financeira dos meus pais. Mas quando compartilhei as novidades com eles, esperando ao menos um pequeno senso de orgulho ou encorajamento, tudo que recebi foram perguntas sobre como o dinheiro da bolsa poderia ser útil para a família. Meu pai começou a insinuar que eu deveria ficar em casa, desistir da bolsa e trabalhar em tempo integral para ajudar com os problemas financeiros deles. Minha mãe até sugeriu que a faculdade poderia esperar e que um adulto de verdade ajudaria a família. O golpe final veio quando descobri que o modesto fundo de poupança universitária que meu falecido avô havia criado para mim tinha sido completamente esgotado. Eles usaram o dinheiro para pagar algumas de suas próprias dívidas sem me contar. Quando os confrontei, eles não pediram desculpas, apenas deram explicações de que era necessário para manter nossa família. Fiquei devastada e me senti como se tivessem me roubado um futuro. Ficou claro que, aos olhos deles, meus sonhos, meu futuro e até meu bem-estar eram secundários às suas próprias necessidades. Nesse ponto, eu sabia que tinha que ir embora. Então, aos 18 anos, empacotei o pouco que tinha e me mudei para uma cidade próxima para cursar a faculdade por conta própria. Trabalhei em vários empregos para sobreviver, conciliando os estudos com trabalho como garçonete, tutora e qualquer outra coisa que eu encontrasse. Foi difícil, mas estar longe deles parecia um peso que havia sido tirado dos meus ombros. Finalmente havia um senso de liberdade, mesmo que significasse ter que lutar. Mantive minha distância, entrando em contato apenas em feriados ou em chamadas familiares obrigatórias, na esperança de que talvez o tempo afastado os levasse a algum tipo de mudança na forma como me viam. Avançando alguns anos, terminei meu curso e recebi uma oferta de emprego em tempo integral em outro estado. O trabalho era tudo pelo que eu tinha me esforçado, com um bom salário, benefícios e a chance de finalmente construir uma vida estável. Mudei-me novamente, dessa vez centenas de quilômetros de distância, e comecei do zero. Sentia-me tão livre por poder pagar meu próprio apartamento, ter amigos que se importavam comigo e finalmente viver nos meus próprios termos. O sonho havia se tornado realidade, pela primeira vez, senti que estava onde deveria estar.
2 anos se passaram desde essa mudança e eu não ouvi nenhuma palavra dos meus pais. Pensei que finalmente haviam aceitado que eu estava cansada de atender às necessidades deles. Mas, há uma semana, recebi uma mensagem deles dizendo que queriam se reconectar e estavam planejando uma visita com uma surpresa especial para mim. Eles continuavam dizendo que eu ficaria tão feliz com essa surpresa e se comportavam como se nada tivesse acontecido, como se fôssemos apenas uma família normal que simplesmente perdeu contato. A mensagem me deixou atordoada. Lá estavam eles, entrando em contato após anos de silêncio, fingindo que não haviam me manipulado e controlado durante toda a minha vida. Eles agiam como se tivéssemos algum vínculo familiar maravilhoso que pudesse ser reacendido com uma simples visita. Insinuavam que sua surpresa faria as coisas darem certo entre nós, seja lá o que isso significasse. Dado o nosso histórico, não pude evitar me sentir desconfiada. Toda surpresa que eles já tiveram para mim foi uma maneira de me manipular ou me fazer sentir culpada. Quando recusei educadamente a visita, eles não aceitaram bem. Logo comecei a receber mensagens de outros membros da família, todos tentando me fazer mudar de ideia. Diziam coisas como: seus pais estão tentando se aproximar porque sentem sua falta, e já é hora de deixar o passado para trás. Alguns até insinuaram que eu estava sendo muito dura e que meus pais só queriam fazer as pazes. Parecia que todos tinham convenientemente esquecido todos os sacrifícios que fiz apenas para me libertar do controle deles. A manipulação emocional continuou com mensagens sugerindo que família é família, não importa o que, e que todos merecem uma segunda chance. Mas, depois de tudo que passei, será que eu realmente lhes devia outra chance? Passei anos carregando o peso dos erros deles, sacrificando minha paz, minhas economias e meus sonhos para ajudá-los a manter sua imagem perfeita. Coloquei minha própria vida em espera apenas para mantê-los à tona, só para ser descartada quando não precisavam mais de mim. E agora que finalmente construí algo para mim mesma, eles queriam voltar. Então aqui estou, dividida entre a família em que nasci e a vida que lutei para criar por conta própria. Parte de mim se pergunta se estou errada por querer manter distância, por finalmente me escolher em vez das pessoas que só me viam como um meio para os próprios fins. Eu sei do que meus pais são capazes, e sei que essa surpresa provavelmente é apenas outra maneira de me manipular. Mas também não consigo evitar o sentimento de culpa que eles me inculcaram, a sensação de que talvez eu lhes deva algo, só porque são meus pais. Reddit, estou errada por querer ser livre depois de tudo que meus pais fizeram comigo? Estou errada por me recusar a deixá-los entrar de volta na minha vida agora que finalmente tenho a chance de viver nos meus próprios termos? Atualização 1. Primeiramente, quero agradecer a todos pelo enorme apoio, pelos comentários e mensagens. É incrível, no melhor sentido possível, ouvir tantas pessoas que passaram por situações semelhantes e receber conselhos de quem entende como é difícil estabelecer limites com a família. Ler sobre todas as suas experiências realmente me ajudou a ter clareza sobre a minha. Muitos de vocês apontaram algo que eu não havia percebido inicialmente, que a abordagem dos meus pais para a reconciliação, aparecendo de surpresa e oferecendo um presente, especialmente financeiro, prova que eles ainda não entendem o impacto do comportamento deles. Na verdade, parece que eles ainda me veem como alguém que podem controlar ou agradar com dinheiro, em vez de enfrentar os problemas de fundo. Após publicar minha história principal, as coisas, na verdade, se intensificaram por conta própria. Ontem de manhã, recebi uma ligação da minha tia, a irmã da minha mãe, que sempre foi mais uma espectadora do que uma apoiadora, mas ocasionalmente entra em contato para dar conselhos familiares. Ela não perdeu tempo e perguntou por que eu me recusei a deixar meus pais me visitarem e o que estava acontecendo. Aparentemente, meus pais haviam confidenciado a ela sobre seus planos, incluindo a tal surpresa que estavam tão ansiosos para me apresentar. Segundo minha tia, meus pais supostamente estão fazendo terapia familiar há 1 ano. Eles disseram a ela que têm refletido sobre como me trataram no passado e perceberam os erros. A surpresa que planejaram era, de acordo com minha tia, um fundo fiduciário que criaram em meu nome, usando algumas de suas economias, como forma de pedido de desculpas e tentativa de corrigir as coisas. Eles acreditavam que esse gesto poderia consertar nosso relacionamento e mostrar que estavam comprometidos em mudar.
Saber do fundo fiduciário apenas me deixou confusa. Por um lado, o fato de terem economizado para criar algo que acreditavam que me beneficiaria parecia um reconhecimento de algum tipo. Parte de mim queria acreditar que eles realmente haviam mudado. Mas, pensando mais sobre isso, senti frustração porque o plano de reconciliação deles ainda girava em torno de dinheiro e gestos grandiosos, exatamente as coisas que criaram a distância entre nós desde o início. Parecia que eles estavam tentando comprar meu perdão, em vez de trabalhar no relacionamento por meio de comunicação aberta e respeito. Depois de ouvir a história da minha tia, decidi que era hora de abordar isso diretamente. Ontem à noite, sentei-me e escrevi um e-mail longo para os meus pais, explicando tudo. Agradeci por terem afirmado que estavam fazendo terapia e reconheci que é um grande passo, caso estejam realmente assumindo a responsabilidade pelo modo como me trataram. Mas também expliquei que me surpreenderem com uma visita e usarem um gesto financeiro como pedido de desculpas não era a maneira certa de começar a reconstruir nosso relacionamento. Fui franca ao dizer que, se estavam realmente sérios sobre seguir em frente, isso precisava começar com o respeito aos meus limites e a disposição de discutir diretamente sobre o que aconteceu, não tentando comprar perdão. Fui muito clara de que não aceitaria visitas ou encontros a menos que primeiro estabelecêssemos algumas regras. Sugeri começarmos com chamadas telefônicas regulares ou mensagens onde ambos pudéssemos gradualmente construir confiança e discutir os problemas do passado de uma forma que fosse segura para mim. Expliquei que reconstruir nosso relacionamento levaria tempo e que eu precisava ver mudanças sustentadas, não apenas um presente ou gesto único. Até mencionei que, se a terapia realmente os estivesse ajudando, eles deveriam saber que reconciliação exige trabalho, e não dinheiro ou grandes surpresas. Depois de enviar, senti uma enorme onda de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, parecia que eu estava estabelecendo os termos de como isso iria acontecer. Na manhã seguinte, recebi uma resposta dos meus pais, e foi muita coisa. No início, eles foram educados, dizendo que apreciavam minha honestidade e estavam abertos a seguir minha liderança, caso isso significasse consertar as coisas. Mas, conforme o e-mail avançava, ficou claro que já estavam recuando. Minha mãe escreveu longos parágrafos sobre como famílias não deveriam precisar de regras ou limites formais e que, se eu realmente quisesse fazer as pazes, deveria estar mais disposta a deixá-los me visitar e conversar pessoalmente. A parte do meu pai foi mais direta. Ele disse que ficou magoado por eu rejeitar o presente deles, afirmando que isso lhes custou muito esforço e que ele se sentiu desrespeitado pela minha recusa em aceitar a tentativa deles de reconciliação. Parecia que estavam transferindo a culpa para mim, insinuando que, ao estabelecer limites, eu era quem se recusava a reconciliar. Como se isso não fosse suficiente, minha mãe incluiu uma frase dizendo que eu sempre fui independente demais, o que doeu. Percebi então que eles não haviam realmente mudado. Ainda estavam enquadrando tudo como se fosse minha culpa, minha incapacidade de ser orientada à família ou suficientemente perdoadora. Ler aquilo foi como levar outro tapa na cara. Era como se ignorassem tudo o que compartilhei sobre minhas lutas e ainda distorcessem a situação para me fazer parecer ingrata. Mais tarde naquela noite, recebi outra ligação da minha tia. Ficou claro que ela tinha conversado com meus pais após terem recebido meu e-mail, e agora estava me ligando para raciocinar comigo, embora parecesse mais uma tentativa de me fazer sentir culpada. Ela continuou dizendo coisas como: eles estão realmente tentando, você sabe. Não é fácil para eles também, e talvez você esteja sendo um pouco dura demais. Eles só querem mostrar que mudaram. Ela até mencionou que o terapeuta deles aparentemente os incentivou a entrar em contato e que o fundo fiduciário foi resultado dessas sessões, como se isso justificasse toda a abordagem deles. Parecia que todos estavam tentando me convencer de que aceitar o gesto resolveria tudo, quando, no fundo, eu sabia que não resolveria. Ao final da conversa com minha tia, eu estava exausta. Senti-me mentalmente drenada por ter que explicar repetidamente que um gesto grandioso não substitui anos de esforço genuíno ou responsabilidade. Continuava me perguntando por que eles simplesmente não podiam respeitar o que eu precisava. Por que era tão difícil para eles se comunicarem comigo de forma direta e consistente? Tudo isso parecia apenas mais do mesmo tipo de manipulação com que cresci,
disfarçada por palavras e ações diferentes. Sinto que estou sendo encurralada, como se, ao estabelecer limites, estivesse sendo punida ou acusada de não estar tentando o suficiente para consertar as coisas. Eu nunca quis nada disso. Nunca quis ser forçada a desempenhar o papel de filha ingrata, só porque não estou me curvando à versão deles de como as coisas deveriam ser. E agora, com membros da família me pressionando para mudar de posição, sinto que voltei à estaca zero, tentando defender minhas escolhas e minha autonomia. Depois de tudo pelo que passei, sei que não mereço isso. Trabalhei duro para construir uma vida independente, para me libertar da manipulação e do controle que definiram minha infância. Atualização 2. Sinceramente, eu não esperava que as coisas escalassem tanto quanto têm escalado nos últimos dias. Depois de enviar aquele último e-mail e ser firme sobre os meus limites, esperava que meus pais recuassem e respeitassem minha decisão. Mas as coisas apenas se complicaram, e estou começando a perceber até onde eles estão dispostos a ir para tentar recuperar o controle sobre mim. 2 dias após minha última postagem, acordei com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Ela dizia simplesmente: "Espero que você esteja bem na sua nova cidade. Não pense que pode se esconder para sempre. Nos veremos em breve." Meu coração parou. Inicialmente, pensei que fosse spam ou algum golpe, mas ao reler, algo no tom parecia muito familiar. Era semelhante à maneira como meu pai costumava deixar recados ou mensagens para me fazer sentir culpada ou ansiosa sobre algo. Tentei ignorar, mas aquilo definitivamente me abalou. Mais tarde naquele dia, recebi um e-mail do meu pai. Era uma mensagem longa e com um tom formal, onde ele dizia estar desapontado com a minha resposta e minha falta de disposição para aceitar a mão estendida de reconciliação deles. Ele não ameaçou nada abertamente, mas a linguagem era incisiva. Ele mencionou que eu era filha única deles e que, como filha, era minha responsabilidade moral mostrar respeito, encontrar um meio-termo e pelo menos considerar as tentativas deles de reconciliação. Também havia uma linha onde ele dizia que tinham investido muito na minha educação, na minha criação, e que agora não era hora de retribuí-los com silêncio e distância. Lendo nas entrelinhas, parecia que ele estava insinuando que meu sucesso e independência eram coisas que eu devia a eles e que era meu dever mantê-los próximos por gratidão. Fiquei furiosa, mas aquilo também confirmou meu medo: eles não respeitariam meu espaço. Naquela noite, liguei para uma amiga próxima que conhece minha família há anos. Ela ouviu tudo com calma e, então, me lembrou de que meus pais sempre ultrapassaram limites. Provavelmente, era a maneira deles de testar até onde poderiam ir antes de eu finalmente ceder. Ela me disse que estava tudo bem em manter a distância, que eu não tinha obrigação de deixá-los voltar à minha vida nos termos deles, especialmente se isso me causava tanto estresse. Senti um grande alívio ao saber que não estava sozinha em achar o comportamento deles manipulador. Mas não parou por aí. No dia seguinte, percebi que meus pais tinham me seguido no Instagram, uma plataforma que eu usava para me manter conectada com amigos da faculdade, mas que havia mantido privada, sem familiares. Eu não os havia bloqueado antes, já que nunca usavam redes sociais, mas foi desconcertante vê-los aparecer agora. Mais estranho ainda, percebi que minha mãe havia curtido algumas postagens antigas do meu perfil, a última de cerca de 2 anos atrás, quando me mudei para este novo estado para trabalhar. Parecia que estavam indo longe demais para deixar uma marca, como se quisessem me lembrar de que ainda podiam me observar. Naquela noite, recebi outra mensagem da minha tia. Ela perguntou se eu tinha falado com meus pais recentemente, dizendo que eles estavam preocupados e não sabiam como mais me alcançar, já que eu estava tão fechada. Ela disse que sabiam onde eu morava e insinuou que estavam considerando voar até aqui para uma visita rápida e colocar as coisas em pratos limpos. Minha tia minimizou isso, dizendo que não era nada demais, que eles só queriam esclarecer suas intenções. Mas a forma como ela falou deixou claro que já haviam decidido aparecer. Minha tia até acrescentou que eu estava exagerando, que essa situação não era tão grande quanto eu estava fazendo parecer. O pior de tudo foi perceber que eles sabiam exatamente onde eu morava.
Quando me mudei para cá há 2 anos, nunca compartilhei meu endereço com eles, na esperança de ter um novo começo, sem a preocupação constante de que interferissem na minha vida. Concluí que poderiam ter encontrado meu endereço por meio de outros parentes ou até mesmo com uma busca online. Saber como eles são persistentes me deu arrepios. A ideia de que estavam silenciosamente me monitorando era assustadora, mas não totalmente surpreendente. Sentindo-me tensa, enviei outro e-mail aos meus pais, deixando muito claro que eu não estava confortável com nenhuma visita surpresa e lembrando-os, novamente, de que precisava de espaço. Expliquei que, se eles realmente queriam fazer as pazes, precisariam fazer isso respeitosamente, sem tentar me rastrear ou me seguir online. Achei que meu tom era educado, mas firme, na esperança de que, se lessem com atenção, percebessem que aparecer sem ser convidado só me afastaria ainda mais. A resposta deles veio rapidamente. Minha mãe respondeu com uma longa mensagem carregada de culpa, dizendo que não podia acreditar que eu estava tratando-os como estranhos e como isso partia seus corações, me ver tão distante e ingrata depois de tudo o que fizeram por mim. Ela falou sobre como a família deve sempre estar lá um para o outro, e como estavam apenas tentando me apoiar de uma forma que achavam que eu apreciaria. Toda a mensagem foi estruturada como se estivessem me fazendo um grande favor ao serem persistentes, e eu era teimosa demais para entender o amor deles. Ela ainda escreveu que, um dia, eu olharia para trás e me arrependeria de afastá-los quando tudo o que queriam era me ajudar a superar o passado. Depois de ler isso, eu estava exausta. Sentia-me mental e emocionalmente drenada por ter que defender continuamente meus limites e explicar minha perspectiva. Tirei algumas horas para me recompor e, em seguida, enviei uma mensagem final. Fui firme e direta, dizendo que, se eles aparecessem na minha casa sem ser convidados, eu chamaria a polícia. Deixei claro que não estava negociando e que, se realmente me respeitassem, recuariam e me deixariam viver minha vida sem interferências. No dia seguinte, recebi uma ligação de uma prima por parte de pai, alguém que raramente me liga. Ela ouviu por meio da família que eu havia ameaçado chamar a polícia contra meus pais e queria saber o que estava acontecendo. Nesse ponto, parecia que minha vida havia se transformado em algum tipo de novela familiar distorcida, com todos se envolvendo e opinando sobre minha situação. Minha prima continuava dizendo coisas como: seus pais passaram por tanta coisa, e não há uma maneira de resolver isso pacificamente? Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Parecia que todos estavam lendo o mesmo roteiro, tentando me fazer sentir culpada para me conformar com a narrativa que meus pais haviam criado. Em um momento de desespero, decidi revisar todas as configurações de privacidade das minhas redes sociais. Ajustei tudo para garantir que apenas amigos confiáveis tivessem acesso e até bloqueei alguns membros da família que mostraram interesse em se intrometer. Também decidi alugar uma caixa postal para correspondências futuras, porque me ocorreu que poderiam começar a enviar cartas para meu endereço residencial se continuasse resistindo às tentativas de contato deles. Algo aconteceu ontem que solidificou minha decisão de manter os limites firmes. Recebi uma notificação do escritório de administração do meu apartamento dizendo que havia um visitante perguntando se eu morava lá. Felizmente, o funcionário da recepção não forneceu nenhuma informação, mas a descrição da pessoa parecia muito com o meu pai. Meu coração disparou ao perceber até onde estavam dispostos a ir. Era como se acreditassem que, aparecendo de repente, poderiam derrubar minhas barreiras e me convencer a deixá-los voltar à minha vida. Agora, estou aqui, ainda mantendo minha posição, mas sentindo uma mistura de exaustão e medo. Passei anos construindo minha independência e aprendendo a me defender, mas todo esse episódio me fez questionar o quanto ainda tenho forças para continuar afastando-os. Parte de mim sente uma pequena pontada de culpa, imaginando se eles algum dia entenderão por que preciso desse espaço ou se estão genuinamente perdidos em sua própria perspectiva. Mas, então, lembro-me dos anos de manipulação, da chantagem emocional e do constante lembrete de que minha vida nunca foi realmente minha enquanto estive ao lado deles. Atualização 3. Olá, pessoal. Já faz quase um mês desde que as coisas chegaram ao ápice, e, felizmente, muita coisa aconteceu desde então. Tenho algumas boas notícias que me trouxeram um pouco de paz.
meu namorado e eu decidimos que era hora de nos mudarmos juntos para um novo lugar. Já estávamos planejando isso há algum tempo, mas, após todo esse incidente com meus pais, isso apenas nos deu mais certeza. Encontramos um apartamento pequeno, mas aconchegante, em uma cidade próxima. Parecia um novo começo, longe do antigo endereço que meus pais haviam de alguma forma rastreado. Concluímos a mudança na semana passada e, embora eu ainda esteja em alerta, sinto que finalmente há uma distância segura entre mim e eles. É um grande alívio saber que, agora, eles terão que fazer ainda mais esforço para tentar me localizar novamente. Espero que não tentem. Durante todo esse tempo, mantive contato próximo com uma amiga que tem sido meu ponto de apoio durante essas semanas caóticas. Recentemente, ela foi a um evento onde meus pais também estavam presentes. Eu não fiquei muito confortável com a ideia de que estariam no mesmo ambiente, mas confiei no julgamento dela. Aparentemente, meus pais levaram a narrativa deles para um novo nível. Eles estavam contando para qualquer pessoa que quisesse ouvir que eu os tinha abandonado, que era ingrata e que eles me criaram com nada além de amor, apenas para que eu os descartasse quando não precisasse mais deles. Minha amiga manteve a calma no início, ouvindo o que estavam dizendo sem interromper, mas as coisas pioraram. De acordo com ela, meus pais pintaram uma imagem de mim como uma criança mimada que os usou e foi embora assim que não precisou mais deles. Falaram sobre minha falta de respeito pelos valores familiares e como estavam de coração partido pela minha recusa em perdoá-los. Minha mãe, aparentemente, chegou ao ponto de mencionar todos os sacrifícios que eles supostamente fizeram por mim enquanto eu crescia, distorcendo tudo para parecer que eu tinha virado as costas para eles. Fiquei absolutamente enojada ao ouvir isso. Tudo o que disseram era tão deturpado, uma visão completamente distorcida da realidade pela qual eu passei. Dói saber que estavam espalhando essa história sobre mim para pessoas que não conheciam os fatos. Mas, honestamente, o que mais eu poderia esperar deles? Minha amiga, no entanto, não deixou isso passar. Ela enfrentou-os diretamente, na frente de todos, e contou a verdade. Ela falou sobre os anos de manipulação e abuso emocional que eles me fizeram passar, sobre como me ignoravam e me controlavam, usavam-me financeiramente quando lhes convinha e só agora voltaram a me procurar por conveniência. Ela mencionou o fato de que eles tentaram me rastrear, ignoraram meus limites e até tentaram aparecer de surpresa, apesar de eu ter pedido que não fizessem isso. Ela não economizou palavras. Fiquei em choque ao ouvir o relato dela, pois não sabia o quanto precisava de alguém para defender minha história dessa maneira. A parte mais surpreendente foi que meus pais não negaram nada do que ela disse. Eles ficaram sentados em silêncio, ouvindo, ocasionalmente murmurando coisas como "nós fizemos muito por ela" ou "mas ela é nossa filha". Em nenhum momento tentaram refutar o que ela disse. Não negaram suas ações, nem tentaram dar sua versão dos fatos. Apenas pareciam desconfortáveis e envergonhados. De acordo com minha amiga, ficou claro que, pela primeira vez, eles estavam enfrentando pessoas que não acreditariam automaticamente na narrativa deles. Eles não podiam controlar a situação, e acho que finalmente perceberam o quanto erraram. Após isso, houve uma mudança perceptível na forma como as pessoas no evento interagiam com eles. Aquela posição social que meus pais sempre valorizaram parecia ter sido abalada. As pessoas que antes os admiravam começaram a se distanciar, relutantes em se envolver no drama que eles criaram. Eles foram deixados sozinhos, sem o apoio que antes usavam para reforçar sua imagem. Não percebi até então o quanto eles dependiam dessa validação externa e de como era importante para eles serem vistos como membros respeitados da comunidade. Agora que haviam sido expostos, perderam a fachada que os fazia sentir poderosos e no controle. Apesar disso, não desistiram de tentar se aproximar de mim. Recebi mensagens constantes e e-mails de ambos, cheios de apelos emocionais e, ocasionalmente, tentativas de me fazer sentir culpa. Alguns incluíam longas cartas sobre como eu estava destruindo a família, os separando e decepcionando-os de formas que nunca imaginaram. Eles até tentaram me ligar de números bloqueados, deixando mensagens longas de voz que parei de ouvir completamente. Isso continuou por um tempo, e eu decidi que precisava tomar uma posição mais firme.
Enviei um último e-mail, curto, mas direto. Deixei claro que, se eles não parassem com o assédio, eu tomaria medidas legais. Expliquei que as ações deles estavam cruzando a linha para algo que poderia ser classificado legalmente como perseguição e que eu não hesitaria em entrar com uma ordem de restrição caso continuassem. Redigi tudo de forma clara, esperando que a ameaça de ação legal finalmente os fizesse entender que eu estava séria sobre meus limites. Os dias seguintes foram tensos. Recebi um último e-mail da minha mãe, cheio de declarações dramáticas sobre como só tentaram fazer o melhor para mim, e como eu estava jogando fora a única família que tinha. Havia uma linha breve, claramente destinada a me assustar, onde ela escreveu: "Um dia, você vai se arrepender dessa decisão. Vai olhar para trás e se perguntar por que não conseguiu simplesmente deixar as coisas para lá." Era o tipo de ameaça velada que costumava me afetar profundamente, mas agora só me fazia ter ainda mais certeza de que estava tomando a decisão certa. Após essa mensagem, o silêncio finalmente veio. Senti um imenso peso ser tirado dos meus ombros, como se estivesse finalmente começando a recuperar a liberdade pela qual lutei tanto. Foi uma sensação estranha perceber que eles talvez estivessem realmente recuando. Não sei se eles desistiram definitivamente de tentar me alcançar, mas, por enquanto, o silêncio é um alívio. Estou aproveitando esse momento para focar em mim mesma, no meu relacionamento e na nova vida que estou construindo sem a interferência deles. Não sei se esse capítulo com meus pais está fechado para sempre ou se eles encontrarão outra maneira de tentar voltar para a minha vida. Por enquanto, estou contente com os passos que dei para proteger minha paz e minha felicidade. Tem sido uma longa jornada, uma que ainda estou navegando, mas finalmente sinto que estou saindo dessa bagunça familiar. Obrigado por estarem aqui, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Enquanto isso, clica em um desses vídeos que separei para você.